Você já entrou em um lugar achando que estava mais perto de Deus, mas sem perceber estava cada vez mais longe da verdade? Existe uma organização religiosa que se apresenta como igreja, fala de Jesus, usa a Bíblia, mas segundo ex-membros, por trás das portas fechadas existe controle, medo e manipulação. O mais assustador não é o que acontece lá dentro, é que milhares de pessoas estão lá e não percebem. Hoje você vai ouvir relatos, fatos e coisas que quase ninguém tem coragem de falar em público. E a pergunta que fica é: como saber quando uma igreja deixa de ser igreja e passa a ser uma seita? Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a religião. A palavra seita carrega um peso enorme, mas você sabia que nem toda seita usa símbolos estranhos ou rituais bizarros? Algumas se escondem atrás de cruzes, inários e versículos decorados. Elas falam de salvação, de libertação, de amor, mas o que fazem na prática é aprisionar almas. E o mais triste é que muitas vezes quem está dentro não consegue enxergar, porque a manipulação é sutil. Ela não vem com gritos, vem com sorrisos, com abraços, com promessas de que ali, naquele lugar, você finalmente encontrou sua família espiritual. Mas vamos começar do princípio. O que define uma seita? Especialistas em religiões comparadas e psicólogos que estudam manipulação em grupos religiosos apontam alguns sinais claros. Primeiro, o controle absoluto sobre a vida dos membros. Decisões pessoais, relacionamentos, finanças, até o que você veste ou come pode ser determinado por líderes. Segundo, a criação de uma dependência emocional e espiritual. Você é levado a acreditar que fora daquele grupo não há salvação, não há verdade, não há Deus de verdade. Terceiro, o isolamento. Amigos antigos, familiares que questionam. Qualquer voz externa é vista como inimiga, como instrumento do mal tentando te afastar da luz. E aqui está o ponto crucial. Quando Jesus caminhava pela terra, ele não isolava ninguém. Pelo contrário, ele ia até os excluídos, os rejeitados, os que a religião oficial havia abandonado. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele diz: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não construiu muros, ele derrubou barreiras. Então por que há igrejas hoje que fazem exatamente o oposto? Que afastam você de quem te ama, que criam um abismo entre você e o mundo, dizendo que isso é proteção espiritual? Vamos falar de algo que assusta muita gente, mas que precisa ser dito. Existem organizações que usam técnicas de controle mental. Isso não é teoria da conspiração, é ciência. Psicólogos identificaram padrões que grupos manipuladores seguem. Privação de sono através de vigílias intermináveis. Bombardeio de informações doutrinárias repetitivas que não deixam espaço para questionamento. Criação de um vocabulário próprio, onde palavras comuns ganham significados especiais que só os de dentro entendem. Isso cria uma realidade paralela. E quando você vive nessa bolha tempo suficiente, perde a capacidade de distinguir o que é saudável do que é abusivo. Há relatos de ex-membros de certas organizações que descrevem experiências perturbadoras, confissões públicas de pecados íntimos, usadas posteriormente como forma de chantagem emocional. Proibição de questionar líderes, sob pena de ser acusado de estar possuído ou em rebeldia contra Deus. Exigência de doações financeiras cada vez maiores, com a promessa de que quanto mais você der, mais Deus te abençoará. E se a bênção não vem, a culpa é sempre sua. Sua fé, que é fraca. Seu coração, que não está puro. Sua obediência, que é incompleta. Isso não é cristianismo. Isso é manipulação travestida de espiritualidade, porque o verdadeiro evangelho liberta. Em João, capítulo 8, versículo 36, está escrito: se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. Essa é a promessa de Cristo. Não escravidão emocional. Não dependência doentia de um líder humano. Não medo constante de estar desagradando a Deus por não seguir regras inventadas por homens. Vamos aprofundar um pouco mais. Como essas organizações conseguem atrair pessoas inteligentes, bem-intencionadas, que genuinamente buscam a Deus?
A resposta está na vulnerabilidade. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por crises, perda de um ente querido, desemprego, doença, solidão profunda, e é justamente nesses momentos que estamos mais abertos, mais sedentos por respostas, por consolo, por pertencimento. E é aí que entra a sedução. No começo, tudo parece perfeito. As pessoas são acolhedoras. Há um senso de comunidade que talvez você nunca tenha experimentado antes. Você é importante. Você é amado. Você finalmente encontrou seu lugar. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, as regras começam a aparecer. Primeiro pequenas, depois maiores. E quando você percebe, já está tão emocionalmente investido, tão entrelaçado naquela rede de relacionamentos, que sair parece impossível. Porque sair significa perder tudo. Seus amigos, sua comunidade. E pior, segundo o que te ensinaram, sua salvação eterna. Esse é o poder do medo. E seitas religiosas usam o medo como ferramenta principal. Medo do inferno, medo da rejeição de Deus, medo de estar sozinho espiritualmente. Mas veja o contraste. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, lemos: No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Onde está o amor de Deus em um lugar que te mantém aprisionado pelo terror? Onde está a graça em uma comunidade que te faz sentir constantemente inadequado, constantemente em dívida, constantemente em perigo espiritual? Precisamos também falar sobre liderança. Em uma igreja saudável, líderes são servos. Jesus deixou isso cristalino. Em Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28, ele ensina: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir, não dominar, não controlar, não manipular. Mas em organizações sectárias, líderes se tornam intocáveis. Suas palavras têm o mesmo peso que as Escrituras, às vezes até mais. Questionar o pastor, o apóstolo, o profeta, seja lá qual título ele use, é questionar o próprio Deus. Isso é idolatria, porque nenhum ser humano, por mais ungido que afirme ser, está acima da palavra. Nenhum líder deveria exigir obediência cega. Isso não é discipulado. É tirania espiritual. E o mais trágico, muitas dessas pessoas que lideram essas organizações começaram bem. Começaram com um chamado genuíno, mas em algum momento, o poder subiu a cabeça. A admiração dos fiéis se tornou combustível para o ego. E o que era para ser ministério virou império pessoal. Eles não servem mais a Deus, servem a si mesmos. E usam o nome de Deus para justificar abusos. Se você está assistindo a isso e algo dentro de você está incomodando, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo te alertando. Pode ser sua consciência te mostrando que algo não está certo onde você congrega. E tudo bem sentir isso. Tudo bem questionar. Deus não tem medo das suas perguntas. Ele não vai te punir por pensar. Pelo contrário, em Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Adquire inteligência com tudo o que possuis. Deus quer que você use sua mente, que você discirna, que você teste os espíritos, como diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Então aqui vai um desafio. Olhe para o lugar onde você está. Olhe com honestidade. Você é livre para fazer perguntas? Você é livre para discordar sem ser punido? Você é livre para sair se quiser, sem ser ameaçado com maldições ou exclusão? Se a resposta for não, você precisa considerar seriamente se aquilo é realmente uma igreja ou se é algo bem diferente. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de revelação e discernimento espiritual conosco. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, temos um material poderoso que vai te ajudar a reconhecer os sinais do engano religioso antes que seja tarde demais. É o nosso e-book, Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. O link está no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena conferir.
Agora vamos falar de algo que poucos têm coragem de abordar abertamente: as técnicas específicas que essas organizações usam para manter as pessoas presas. Porque entender o mecanismo é o primeiro passo para se libertar ou ajudar alguém que você ama a sair dessa armadilha. E acredite, essas técnicas são mais comuns do que você imagina. Estão acontecendo agora mesmo, em templos espalhados por todo o país, disfarçadas de zelo espiritual e cuidado pastoral. Uma das táticas mais poderosas é o que especialistas chamam de doutrina da exclusividade. Sabe quando você ouve frases como: só aqui tem a verdadeira revelação, fora daqui é tudo apostasia, Deus só se move realmente neste ministério? Isso não é confiança na obra de Deus. Isso é manipulação, porque cria uma prisão mental. Se você acredita que só ali existe salvação verdadeira, como vai conseguir sair? O medo de perder sua alma eterna te mantém acorrentado. Mas veja o que Paulo escreve em 1ª carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando um diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não sois carnais, pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Paulo, um dos maiores apóstolos, recusou criar uma seita ao redor de si mesmo. Ele apontava para Cristo, não para sua própria liderança. Então por que hoje existem líderes que fazem o oposto? Que constroem impérios ao redor de seus nomes, de suas doutrinas particulares, de suas revelações exclusivas? Outra técnica devastadora é o controle através da culpa. Você é constantemente lembrado de seus erros, de suas falhas, de seu passado. E a mensagem subliminar é clara: você não merece nada, só pela misericórdia desse líder, desse grupo, você tem algum valor. Isso destrói a autoestima. Isso anula sua identidade. Você deixa de ser filho de Deus para ser apenas mais um dependente emocional de um sistema religioso doente. Isso contradiz frontalmente o Evangelho. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso significa que se você está em Cristo, seu passado foi apagado. Suas falhas foram perdoadas. Você não precisa viver sob o peso constante da culpa. Mas em ambientes sectários, a culpa é a moeda de controle. Você nunca está quite. Nunca está perdoado o suficiente. Nunca fez o bastante. E tem mais. A linguagem carregada. Palavras que parecem espirituais, mas carregam significados manipuladores. Submissão, que na verdade significa obediência cega. Cobertura espiritual, que significa controle total sobre suas decisões. Quebrantamento, que significa anulação da sua personalidade. Quando você ouve essas palavras repetidamente, seu cérebro começa a aceitar os conceitos distorcidos por trás delas. E você nem percebe que está sendo reprogramado. Há também o controle financeiro. Não estamos falando de dízimos e ofertas bíblicas. Estamos falando de exigências abusivas. Campanhas intermináveis onde você é pressionado a dar além do que pode. Onde sua fé é medida pelo tamanho da sua contribuição. Onde líderes vivem em mansões e dirigem carros de luxo, enquanto membros passam dificuldades financeiras para sustentar esse estilo de vida. Isso não é reino de Deus. Isso é exploração. Jesus foi claro sobre dinheiro e ministério. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele instrui os discípulos: de graça recebestes, de graça dai. O evangelho não é mercadoria. Salvação não se compra. Bênção não se negocia. Qualquer lugar que te faça sentir que precisa pagar para ter acesso a Deus está vendendo uma mentira. Porque a graça, por definição, é gratuita. Vamos falar agora sobre os sinais práticos que você pode observar. Se você está em dúvida sobre o lugar onde congrega, faça essas perguntas. Primeira: posso ler a Bíblia e interpretá-la por mim mesmo ou sempre preciso da explicação do líder? Segunda: posso ter amizades fora da igreja sem ser visto com desconfiança? Terceira: posso tomar decisões importantes da minha vida sem pedir permissão aos líderes? Quarta: a transparência financeira ou o dinheiro é tratado como assunto secreto? Quinta: posso discordar de algum ensino sem ser marginalizado? Se a resposta para a maioria dessas perguntas for não, você está em território perigoso.
Porque igreja saudável promove maturidade espiritual, não dependência infantil. Igreja verdadeira te ensina a ter um relacionamento pessoal com Deus, não te torna dependente de intermediários humanos. Em primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um só mediador, Jesus. Não o pastor, não o apóstolo, não o profeta. Outro sinal preocupante é o ritmo acelerado de atividades. Reuniões todos os dias, células, ensaios, departamentos. Você não tem tempo para pensar, não tem tempo para questionar, não tem tempo para sua família que não faz parte do grupo. Isso é estratégico. Pessoas cansadas, ocupadas, não refletem criticamente, apenas obedecem. E é exatamente isso que lideranças abusivas querem. Mas o cristianismo verdadeiro nos convida ao descanso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus oferece alívio, não sobrecarga. Ele oferece descanso, não exaustão. Se sua vida religiosa está te esgotando física, emocional e espiritualmente, algo está muito errado. Precisamos também abordar o abuso espiritual em relação a famílias. Há organizações que incentivam o afastamento de parentes que não compartilham da mesma fé. Isso é cruel e antibíblico. Paulo, escrevendo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 14, orienta que se alguém tem cônjuge não crente que consente em viver junto, não se separe. Deus valoriza os laços familiares. Jesus nunca pediu que você abandonasse sua família para segui-lo, no sentido de romper relacionamentos saudáveis. Quando uma organização coloca a si mesma acima da família, quando exige que você escolha entre seus pais e a igreja, entre seu casamento e o ministério, ela ultrapassou todos os limites, porque está se colocando no lugar de Deus. E isso é idolatria institucional. Você não está adorando a Deus. Está adorando uma estrutura religiosa que se fez Deus. Há histórias devastadoras de pessoas que perderam anos de suas vidas. Jovens que não puderam estudar porque a liderança disse que universidade era mundanismo. Casais que se separaram porque um começou a questionar e o outro permaneceu cego. Pessoas que desenvolveram problemas psicológicos sérios por causa da pressão constante, das ameaças espirituais, do medo incessante. E o mais triste é que muitos desses traumas são feitos em nome de Deus. Mas Deus não é autor de confusão. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, lemos: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Onde há a verdadeira presença de Deus, há paz, há ordem, há amor genuíno, não caos emocional, não terror psicológico, não manipulação sistemática. E se você está se reconhecendo nessa descrição, se está percebendo que pode estar em um ambiente assim, saiba de uma coisa importante. Sair não é falta de fé. Sair não é rebeldia contra Deus. Sair de um lugar tóxico é um ato de coragem e autocuidado. Deus não fica ofendido quando você se afasta de quem está usando o nome dele para te machucar. Pelo contrário, ele te ama demais para querer você preso em uma jaula espiritual. O processo de saída é difícil. Não vamos romantizar. Você pode perder amizades, pode enfrentar perseguição, pode passar por uma crise de identidade, porque quando você esteve tanto tempo em um sistema assim, é difícil saber quem você realmente é sem ele. Mas do outro lado dessa travessia existe liberdade. Existe um encontro real com um Deus que não manipula, que não chantageia, que não controla. Um Deus que simplesmente te ama. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus faz uma declaração poderosa. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Não vida de medo. Não vida de prisão. Não vida de exaustão espiritual. Abundância de paz, de alegria, de liberdade, de amor verdadeiro. Então, se o lugar onde você está rouba sua paz, mata seus sonhos e destrói seus relacionamentos, aquilo não vem de Jesus. Pode ter o nome de igreja, pode ter uma cruz na fachada, pode cantar hinos lindos, mas se o fruto é destruição, a raiz está podre, e você tem o direito, mais que isso,
Você tem a responsabilidade consigo mesmo de buscar algo melhor. Chegamos ao final dessa jornada de revelação. E se você chegou até aqui, isso demonstra coragem. Coragem para questionar. Coragem para enxergar além das aparências. Coragem para buscar a verdade, mesmo quando ela incomoda. A pergunta que fizemos no início permanece: como saber quando uma igreja deixa de ser igreja e se torna uma seita? Agora você tem as ferramentas. Você conhece os sinais: controle, manipulação, medo, isolamento, exclusividade, abuso financeiro e emocional. Esses são os marcadores. E onde eles estão presentes, Cristo não está no comando. Lembre-se sempre: o verdadeiro cristianismo liberta. Ele não aprisiona. Ele não ameaça. Ele não explora. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Qualquer organização que rouba isso de você não merece sua lealdade. Não importa quantos anos você esteve lá. Não importa quantas pessoas te dizem que você está errado por questionar. Sua liberdade espiritual vale mais que qualquer estrutura religiosa. Se este vídeo tocou seu coração, se ajudou você a enxergar algo importante, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo compartilhando suas reflexões ou suas experiências. Sua história pode ajudar alguém que ainda está preso e não sabe. E continue com a gente. Temos muito mais conteúdo revelador chegando. E não se esqueça, se você quer se aprofundar ainda mais, nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé está disponível. O link está fixado no primeiro comentário. É um material que pode transformar completamente sua visão sobre fé genuína. Que Deus te abençoe, que Ele te dê discernimento e que você encontre um lugar onde possa adorá-lo em espírito e em verdade, com liberdade, com alegria, com paz. Até o próximo vídeo.